Esperança. Vamos definir esperança? É um sentimento de que vê como possível. É a realização daquilo que se deseja. Confiança, expectativa, espera, aguardo. Tudo isso significa esperança. A Bíblia fala de um homem chamado Caleb. Caleb foi um dos 12 espiões que foram enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. A promessa que ele esperava era que uma porção da terra que ele pisasse pertenceria a ele. E qual foi o tempo de espera, desde a promessa até o cumprimento dela? Quem sabe me responder? Então ele foi espiar essa terra e com a promessa de que aonde ele pisasse ali naquela terra, ele teria uma porção de herança, ele teria um pedaço de terra para ele e para a família dele, como herança. E quando ele recebeu essa promessa, ele era novo ainda. E ele esperou pelo cumprimento dessa promessa por 45 anos. Olha que tempo esse pobre homem esperou pela promessa de Deus. Aquele povo, que era um povo obstinado, que era um povo difícil, morreu no deserto. E ele esperou por 45 anos até colocar o pé nesta terra da promessa. Pensa quanto ele teve que alimentar essa esperança na vida dele para ele não desistir. Porque ele estava firme numa promessa. Mas em 45 anos, será que dá para a gente ficar lembrando dessa promessa sem ver nada? Porque ele viu só o povo morrendo, ele viu o povo nascendo, crescendo, morrendo e nunca chegava nessa terra. Então foi uma espera de 45 anos. 45 anos o povo vagou pelo deserto até conseguir entrar na terra prometida. Mas nesses 45 anos aí, cada vez que o povo se voltava para Deus, Deus dava vitória para eles. E cada vez que eles esqueciam de Deus e não obedeciam a Deus, eles eram punidos por aquilo. Eles viram grandes coisas no deserto. Antes de chegar ao deserto, o primeiro sinal foi esse: o mar se abrir para eles passarem. Olha que coisa tremenda, você vê o mar se abrir só para você passar. Mas quando passou isso, eles esqueceram. Aí veio o frio do deserto, que é um frio muito forte à noite, e de dia é um sol escaldante, insuportável. Eles viram a necessidade de alimentos, começaram a se lembrar dos alimentos que eles tinham lá quando eram escravos, e aí eles se esqueciam de Deus. Então foi um povo que ficou 40 e poucos anos nesse deserto, indo e vindo e não saindo do lugar. Mas Caleb, ele tinha uma esperança viva, ele tinha uma fé verdadeira, que impedia ele de se esquecer que Deus tinha prometido. Caleb tinha 85 anos quando entrou na terra de Canaã e recebeu Hebrom como sua herança, a região montanhosa de Canaã. Em Números 14, 24, Deus falou que daria uma terra de herança para Caleb, porque ele creu na promessa, mesmo sabendo e vendo com os seus próprios olhos toda a dificuldade para conquistá-la. Ele teria que enfrentar o deserto, e na terra era habitada de gigantes. E no capítulo 14 de Números, no versículo 22 e 23, Deus coloca em destaque que não entraria na terra, e o porquê que aquele povo não entraria na terra. No versículo 24, Deus faz a promessa a Caleb e explica que fez a promessa a ele porque ele não tinha o mesmo espírito que o resto do povo.
tem gigante. Nós não vamos poder lutar contra esses gigantes nas nossas palavras hoje. Nós não vamos poder, nós estamos em pouco e somos pessoas normais, eles são gigantescos. Penso eu que ele chegou com esse tipo de relatório. A Bíblia diz que o relatório era ruim, que tinha gigantes e ponto. Mas Caleb não se deixou vencer pelo gigante. Aleluia. Caleb não se deixou vencer pelas dificuldades, porque ele estava na firme esperança. Na firme esperança de que ele sabia quem era o Deus que tinha prometido. E vamos recapitular aqui. Em Números 14, 24, Deus fez a promessa a Caleb. E passaram-se 45 anos até chegar em Josué 14, 10. E olha a resposta de Caleb. Josué 14, 11. Vamos ler. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Qual era a missão? De conhecer a terra. Tenho neste momento vigor para ir à guerra. Ele tinha 85 anos, como tinha naquela época. Então a fé dele não vacilou, era uma fé vitoriosa. Porque olha, eu estou aqui no deserto, eu estou sendo queimado no deserto. À noite eu estou sendo congelado pelo frio do deserto. Mas eu sei a terra que eu vi. E foi a terra que Deus me prometeu. Então essa esperança deu força para ele enfrentar esses 45 anos de espera. Então ele falou: ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. A gente às vezes não tem vigor com 40 anos. Ele já tinha 85. A gente às vezes não tem vigor de esperar 5 anos, 20 anos, 30, já desistiu. Mas ele esperou, firme na promessa que o Senhor prometeu. No versículo 12, diz assim: agora pois, dê-me a região montanhosa, que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, e suas grandes cidades fortificadas. Agora aqui está o segredo da vitória. E Caleb ainda disse: porém, se Deus estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Ainda que ele tinha 85 anos, debilitado muito mais do que quando tinha 45, ele falou: se Deus for comigo, se Yahvé Deus for comigo, eu expulsarei de lá quem? Os gigantes. Porque às vezes não temos o desvendar daquilo que o Senhor tem nos falado, porque não temos a firme fé, a certeza. O que é fé? Alguém pode me definir fé? A fé é a firme convicção daquilo que você não vê, mas espera. É como que você não visse esse público aqui, mas você imaginasse tão fortemente nos seus olhos, pudesse te ver sentado. Vamos supor a Drica, quando tiver o consultório dela, a mesinha dela, eu imagino um vaso de flor da cor nude que ela gosta, assim do lado. Se ela não se imaginar nesse lugar, ela nunca vai chegar nesse lugar. Glória a Deus. Assim, ó, agenda assim de pessoas. Você precisa se projetar. É verdade. Ou então você vai morrer no meio do caminho sem conquistar. É verdade. Deus. Então esse homem, esse velhinho, tão fortalecido pela fé, pela presença de Deus, ele falou: se Deus e Yahvé for comigo, eu expulsarei eles de lá. Eu vou possuir a terra que Deus me prometeu. Aleluia. Então sem esperança você não consegue nada. É verdade. E Caleb, Glória a Deus. E Caleb disse: se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei eles de lá. Se o Senhor falou e se o Senhor prometeu, pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. O que Deus tem te prometido?
Eu tenho muitas promessas ainda que Deus não cumpriu. Não porque Deus não cumpre o que Ele diz, porque vai passar os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar, a Bíblia diz. Mas será que eu já estou preparada para alcançar essas promessas? Será que eu cheguei no ponto certo? Porque para tudo tem um tempo. Existe tempo para você nascer, existe tempo para você sair das fraldas, existe tempo para você começar a comer uma comida sólida, existe tempo para você poder comer feijoada, existe tempo para você crescer e ir para a escola, existe tempo de você sair da escola e começar a trabalhar. Para tudo tem um tempo. E se você não tiver esperança, você vai passar do tempo e não vai obter a promessa do Senhor. Isaías 43, do 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, e convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nos tornamos Israel de Deus. Glória a Deus. E o Israel de Deus é cheio de promessa. Olha aqui: não temas, porque eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome. Ele chamou Andréia, Flávio, Gledson, ele chamou o nosso nome e declarou que nós somos dele. Glória a Deus. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando por rios, não te submergerão, ou seja, você vai ficar afogado lá no rio. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. E por quantos fogos nós temos que passar na nossa vida? Por quantos rios que nós temos que atravessar na nossa vida? Rios, fogo, fornalha, é problema. Dessa maneira. Mas o Senhor prometeu estar conosco. E se Ele está com você, por que você vai temer? Se Ele está comigo, por que eu vou temer? Se Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, quando Ele fala, a terra treme. Quando Ele fala, o diabo obedece. Só que muitas vezes Ele fala e eu e você não quer obedecer. Quando Ele promete, muitas vezes na hora da promessa, a gente fica eufórico, se alegra. É verdade. Mas aí começam as dificuldades, começa o sol do deserto, começa o frio do deserto, começa a fome do deserto. E mesmo Deus enviando codornizes, mesmo Ele tirando água da rocha, aleluia, a gente ainda perde a esperança. E quando perdemos a esperança, não alcançamos a promessa. Mas todas as promessas que Deus tem escrito na palavra dele são para mim e para você. São para aqueles que o buscam, aqueles que se entregam a Ele. Somos destinados, são destinadas aos filhos. Todas as promessas que estão na Bíblia pertencem a mim e a você, se nós nos posicionarmos como filhos. Porque existem pessoas que só seguem Jesus quando precisam, ou seguem porque, sei lá, acho legal ir para a igreja. É legal, eu vejo meu irmão, que eu gosto dele, eu gosto de conversar com ele depois do culto. É tão legal, todo mundo vai confraternizar, vamos tomar um chazinho junto, vamos trocar umas ideias. Mas você precisa se posicionar como filho. Você não pode ser só admirador de Deus, você precisa se tornar filho. E filho precisa ser legitimado como filho. Filho tem que ter características de filho. Todo mundo ouve a palavra e todo mundo diz que é filho de Deus, mas a Bíblia diz que não são todos filhos, não. Alguns são criaturas de Deus. Agora, olha aqui, João 1,12: mas a todos quanto os receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, filhos, não é porque você é ser humano que você é filho de Deus. Você se torna filho quando você recebe Deus, e quando você busca Deus, e quando você está mergulhado em Deus. Aí a maternidade dele funciona na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Então, se você ainda não é filho, dá tempo. Sai, pula aí uma escada de criatura para filho, se entregando, buscando, mergulhando na presença do Senhor. Vamos ver todo este maravilhoso versículo, do 1 ao 18. Você põe para mim? João 1:12. Já está aqui? Não consigo ler. Peraí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Próximo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não nasceram do seu pai e da sua mãe. Que nós fomos nascidos do sangue e da vontade da carne dos nossos pais. Nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Aqui está falando de Jesus. E a palavra, que era no início a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça, a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aleluia. Então você entendeu? Para você ser filho legítimo, você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa estar buscando a Deus. Você precisa ser legitimado como filho, descer as águas do batismo em nome do Senhor Jesus, porque senão você vai ficar um filho sem nome. No seu registro lá de legitimação vai estar lá só pai e pronto. Mas filho de quem? Mas quando você recebe o nome de Jesus nas águas do batismo, quando você tem uma vida com Ele, independente das suas situações, se é adversa ou não adversa, se é feliz ou triste, independente disso, se você está mergulhado em Deus, você se torna filho de Deus. E sendo filho de Deus, você está aqui encaixado nas promessas. Você vai ser o filho legítimo do Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Não perca a sua esperança. Não está tudo acabado. Jesus, Ele está aqui para te servir, sim. Para te ajudar no emprego, para te ajudar no casamento, para te ajudar com o filho. Mas a intenção dele é a morada eterna com Ele. A intenção dele para a nossa vida é a vida eterna. Então não abra mão, não perca a esperança. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor. Hoje aparece e logo desvanece. Então hoje eu estou aqui, você está aqui, e amanhã, daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, você estará onde? E se você passar pelo meio da morte, com quem você vai encontrar do outro lado? Um descanso, até Jesus te chamar pelo teu nome?
ou vai estar no tormento eterno? Deus não tem isso para os filhos. Deus tem uma vida eterna, onde vai haver somente alegria, onde você vai poder glorificar e adorar Ele dia e noite. Então existe um lugar para os filhos, mas existe um lugar para aqueles que não querem ser filhos. E a decisão está em nós aqui hoje. Verdade, Deus. A decisão está no meu dia a dia, no seu dia a dia. Em Malaquias 3,18 nos fala: veremos a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Deus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue puro. Nós não éramos dignos de salvação, mas Ele nos fez dignos. Por isso Ele se fez carne e habitou entre nós, para derramar por nós todo o sacrifício, para pagar todo o preço do nosso pecado. Antes de nós pecarmos, Ele já pagou o preço, para quando você se quisesse tornar filho dele, já estaria pago o preço. Aleluia. Então Ele fez conosco uma aliança na cruz do Calvário. Somos o Israel de Deus. Agora nos tornamos filhos porque temos o nome dele em nossas vidas. Vamos relembrar aqui em Isaías 60, versículo 1: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória do Senhor raia sobre ti. Ou seja, vamos nos colocar em pé. O que é colocar em pé? Nos posicionar. A luz do Senhor, ela resplandece sobre nós, ela chega sobre nós, e a glória do Senhor vem raiando. Vocês já viram o nascer do sol? Como é lindo! Eu trabalho num prédio de terça e quinta, e aí tem aquela vidraça assim, né? Aí atrás dos prédios, ele começa assim meio tímido, aí aparecendo, mas os raios dele já vem lindo. É lindo de ver. E às vezes eu fico lá parado olhando como Deus é lindo. Então a glória dele vem raiando sobre as nossas vidas. É verdade. Mas é para os filhos, não é para as criaturas. As criaturas ainda precisam mergulhar em Deus para se tornarem filhos. É verdade. Devemos ser prisioneiros da esperança. Começamos a falar no início de esperança. Prisioneiros da esperança refere-se a pessoas que depositam uma fé inabalável em Deus, recusando-se a desistir da esperança em meio às dificuldades, como diz em Zacarias 9,12: retornai à fortaleza, presos com esperança. Aonde é a nossa fortaleza? Em Deus. Se somos presos da esperança, devemos voltar à fortaleza a cada vez que a nossa esperança quiser ir embora, a cada vez que nós nos sentimos desanimados, a cada vez que você olhar e não ver solução, podemos voltar à fortaleza, presos na esperança. Aleluia. Devemos ser presos na esperança, para que não seja em vão nós saímos da nossa casa, vir aqui sentar nessa cadeira. Devemos ser presos na esperança para não perdermos tempo, porque se você vem até aqui e não se entrega, se você vem até aqui e não mergulha, não se torna filho, então se torna em vão o seu sacrifício. E não é esse o plano que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele tem plano de paternidade, Ele tem planos de vida eterna com Ele. E devemos nos agarrar na esperança para não perdermos isso. Se você tem, pastora, não é isso que eu quero ouvir essa noite. Eu quero ouvir que Deus vai abrir a porta do céu, que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu quero ouvir que Deus vai me dar um casamento. Eu quero ouvir que eu vou ficar viúva para me ter paz. Misericórdia. Tem tanta gente que pede tantas coisas. Agora vocês viram, né? Agora essa menina acordou lá, ó.
perde tantas coisas, mas a única coisa que Deus quer te dar é a salvação e a presença dele. É verdade. Então não se perca na esperança. Não se perca, não se distraia. Aleluia. Se tiver que nos aprisionarmos em algo, que seja em Deus, que seja na esperança. Deus é a nossa esperança, a esperança da vida eterna com Ele. A esperança é aliada da promessa. Exemplo, Eliseu estava preso em uma esperança. Alguém falou para ele: olha, se você vê o seu senhor Elias ser tomado, você vai ter porção dobrada. Glória a Deus. E ele ficou preso naquela esperança. Os outros falavam: você sabia que o seu senhor vai ser tomado? Ele: calai-vos. E aqui, ó, o olho no senhor dele. Você sabia? Calai-vos. E o olho dele não saía do foco. Porque se ele visse o senhor dele ser tomado, ele teria porção dobrada. Então ele ficou preso naquela esperança. E realmente, quando o senhor dele foi tomado, ele viu e teve porção dobrada. Porque não perdeu o foco e não perdeu a esperança. Olha a importância. Não perder o foco e não perder a esperança para tomar posse da promessa. E quando alguém vinha dizer para ele: olha, ele vai ser levado, o que ele fazia? Fugia. Ele falava: eu sei. E o olho estava lá. Porque ele estava preso na esperança da promessa que lhe foi prometida. O que estamos fazendo hoje aqui na igreja, buscando a Deus? Tentando nos ajustar para ter uma intimidade com Deus, não é esse o intuito de você vir na igreja? E se você vem por alguma outra coisa, está fora do propósito. O propósito é esse: vir, ouvir a palavra nos transformar e sermos a cada dia melhor. Melhor hoje do que fomos ontem. Melhor amanhã do que estamos sendo hoje. É essa a visão que temos que ter. Estamos aprisionados na esperança de sermos salvos, demorarmos eternamente com Deus. Esse é o foco da igreja. E se é outro propósito de estar aqui, você está no lugar errado, na motivação errada. Estamos aqui para pregar a salvação eterna em Deus, pregar contra aquilo que nos separa da eternidade de Deus. Cada igreja tem seu foco. Existe igreja que só prega cura, existe outras que só prega libertação. Mas essa igreja aqui prega sobre pecado. Se você estiver em pecado, você não vai ver a Deus. Essa igreja aqui prega que você precisa ser filho para ser salvo. Então, se você tem outro intuito, você está no lugar errado e na motivação errada também. Eu não tenho medo de você falar: ai pastor, não vou mais na sua igreja. É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não quer ser liberto, eu também não vou me esforçar. Porque nem Deus força ninguém a nada. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas nós temos aqui também que nós veremos a diferença de quem serve e quem não serve. Imagine agora Noé, depois que a arca já estava fechada por fora, que Deus já fechou, para ele não ter misericórdia. Porque o tempo de ter a aceitação da palavra foi o tempo da pregação. Imagine quantos bateram ali na porta e falaram: olha, eu me arrependi, agora eu sei que é verdade, a chuva veio. E eles não conheciam a chuva. A Bíblia diz que fluía um vapor da terra que molhava as plantações. Então eles nunca tinham visto falar de chuva. Aí de repente vem uma pessoa construindo uma arca e falando que ia chover 40 dias e 40 noites. E eles iam acreditar? Não, eles continuaram na vida deles. Só que também pagaram o preço pelo que não acreditaram. E aqui a Bíblia diz que nós veremos a diferença dos que servem e dos que não servem.
Só que pior do que não servir é servir com negligência. Eu sempre costumo dizer isso, que muito pior do que não fazer é fazer mal feito. Então precisamos nos agarrar na esperança, precisamos mergulhar, que não seja só um tempo que você passou aqui na igreja, que não seja só um ano, ou 20 anos, ou 30 anos que você passou na igreja, e naquele dia você vai estar diante de Deus, mas Senhor, eu estava na igreja todo domingo, mas Senhor, eu fiz sinais no teu nome, eu curei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, e Jesus olhar para você, como diz a Bíblia, apartai-vos de mim que não vos conheço. Você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Então, não é simplesmente sair da sua casa e vir aqui, é mergulhar. Aleluia. É mergulhar. Deus tem que ser tudo na nossa vida. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Mas pastor, essa palavra é muito dura. Mas é verdade. Não dá para servir a dois senhores. A Bíblia diz que senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. Se você está aqui, fica com os dois pés aqui. Se você está lá fora, então fica com os dois pés lá fora. Mas é momento de decisão, porque nós não temos tanto tempo como achamos que temos. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Se tem sido difícil você ouvir uma pregação de salvação contra o pecado, está ouvindo hoje. Jesus está à porta. E no céu não entra pecado. Embora somos todos pecadores, mas pecadores perdoados, pecadores remidos, pecadores lavados no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que ainda que nós pecarmos, temos um advogado. Então hoje Jesus é o seu advogado. Ele está aqui para te defender, Ele está aqui para te compreender. Mas um dia Ele vai ser Senhor e juiz na tua vida. E nesse dia, Senhor, nos ajuda, que possamos estar no seio do Senhor, falando: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Você sabe quando que um pecador ele se transforma em justo diante de Deus? Quando você fazia e não faz mais. É como a minha filha sempre fala: se você me procurar no meu passado, não vai mais me achar, porque eu não estou mais lá. Então, quando nós pecávamos e hoje nos esforçamos, nem sempre vamos conseguir não pecar, mas quando nós nos esforçamos para não pecar, nós estamos sendo justificados por Deus. Então, o sangue de Jesus valeu a pena ser derramado por nós. Quando nós não estamos mais no nosso passado. Quando alguém vai lá: mas quem é ela? Fez tanta coisa errada e agora está falando. Aí você olha e fala assim: glória a Deus, porque eu fiz, não faço mais. Agora, duro é: mas quem é ela? Ela está lá pregando, está fazendo ainda coisa errada. Já estou condenada. Então, é momento de decisão, irmãos. Não é brincadeira mais. Não temos mais tempo de brincar, de ser crentes. Não temos mais tempo de brincar. Ah não, quando eu ficar mais velho eu vou. Agora ainda vou aproveitar minha vida. Ah não, eu estou tão novo. Ah não, tenho tanta coisa para viver. Então viva com Deus. Aproveite com Deus. É verdade, Senhor. Porque a horrenda coisa é, naquele dia, você não está junto com aqueles escolhidos e que estão no seio do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
nossa morada não é aqui nesta terra. Estamos aqui só de passagem. Aqui só somos peregrinos. Então não se apegue a ela. Não se apegue às coisas dela, porque ela também um dia vai ser destruída. 2 Coríntios 5:1 diz assim: estamos certos de que esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, teremos da parte do Senhor um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então é essa aqui que é a sua casa, se você for filho, se você não perder a sua esperança, se você não perder o seu foco. Vamos ler de novo, que quase não se lê esse versículo. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, teremos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Aleluia, glória a Deus. E coloca o hino para mim. Deus quer. Porque deixaram de falar do céu. Qual é o nome? Esse mesmo? Esse hino explica quase tudo o que eu falei aqui. Verdade. Porque hoje você vê falando sobre restauração financeira, sobre cura, como se isso fosse a única coisa. Nunca se esqueça que Deus, ele tinha uma palavra para a multidão que só seguia ele por interesse de comida e cura. Deus tinha uma palavra para aqueles 70 que foram enviados, mas a palavra dos 12 era diferente, porque os 12 era íntimo, porque os 12 estavam ali na tempestade, estavam ali na bonança. Os 12 fizeram chegar até nós, aqui no Brasil, a palavra do Senhor. Foi através deles. Eles fizeram história, porque eles tinham uma palavra especial, pelas atitudes especiais que também eles tinham com Deus. Então é tempo de refletir. É tempo de se ajustar. É tempo de falar: Senhor, eis-me aqui. Me prepara e depois envia-me a mim. Achou, Lili? Pode colocar. Vamos colocar em pé.